Será lançada nesta semana uma publicação sobre o programa Mais Médicos, que em 2014 se tornou o foco da polarização política no país. O livro apresenta a análise de pesquisadores que ouviram todos os atores envolvidos no programa, os médicos, os gestores de saúde e a população atendida. O resultado aponta impactos do Mais Médicos e reflete sobre o direito social à saúde previsto na Constituição. Eu vou conversar com a organizadora do livro, a cientista política e professora da UFMG, Ocimara Telles, que coordenou o grupo de pesquisa, que coordena o grupo de pesquisa, Opinião Pública, Marketing Político e Comportamento Eleitoral da Universidade. O grupo foi parceiro do Ministério da Saúde em 2014 na realização desse trabalho. Bem-vinda, Ocimara. Muito obrigada. Tá tudo certo que eu falei? É isso mesmo? Tá tudo certo o que você falou e eu já começo questionando algumas coisas incertas e colocando algumas ponderações sobre o programa Mais Médicos do Brasil. A primeira coisa que eu gostaria de explicar é que a inclusão de pessoas com alta vulnerabilidade ao sistema de saúde foi totalmente atendida pelo programa Mais Médicos. Só que o programa, Vivian, ele é muito mais do que atender apenas a população. Ele fazia parte em 2014, antes do golpe de 2016, quando até então governava a presidente Dilma, de uma tentativa de universalização da saúde no Brasil, sobretudo para os setores mais vulneráveis, em 3 etapas que eu acho que é importante, porque o programa Mais Médicos ficou conhecido pelo fato dos profissionais cubanos irem até as partes mais interioranas do Brasil e prestar um atendimento básico. Ele é muito mais do que isso. Descobriu-se durante a pesquisa que, muito embora o programa Mais Médicos, ou seja, a chegada de médicos em territórios de altíssima vulnerabilidade, fosse algo muito importante e que trouxe muito impacto à população de baixa renda, havia uma etapa não cumprida ainda pelo programa. Ou seja, havia uma falha no que diz respeito aos especialistas. Uma das demandas da população... Mas isso num segundo momento. O primeiro momento foi colocar os médicos exatamente, mas eu gostaria de explicar qual que é a relação. Então, a presidente Dilma, juntamente com o ministro da Educação, naquele momento, com o ministro do Desenvolvimento Social, com o apoio da Frente de Prefeitos do Brasil, iriam começar a segunda etapa do programa, que chamaria-se Mais Especialistas, numa combinação muito interessante. Isso chegou a ser divulgado muito pouco, mas chegou a ser falado. Sim, não é? Isso chegou a ser divulgado mais especialistas, durante a apresentação da pesquisa que foi feita no Planalto, em Brasília, antes do golpe que destituiu a presidente. E isso seria importante porque a ausência de médicos do Brasil, ela é muito grande, ela é menor o número de médicos por população de toda a América Latina, ele está muito mais baixa do que, por exemplo, ocorre na Argentina. Você tem uma tabela lá que seria o mínimo exigido de médicos por 100 mil habitantes, o Brasil está muito abaixo. Mas não adianta só você levar médico, ocorre que a segunda etapa do programa, que deixou de existir, e foi totalmente cortada no governo do atual presidente Bolsonaro, era a interiorização da medicina no Brasil. Então, seriam construídas universidades naquilo que o professor, então ministro Renato Janine, disse depois do Tratado de Tordesilhas, ou seja, no interior do Brasil. Quer dizer, que seria um segundo braço do programa, que era para a formação de médicos voltados para atendimento à saúde da família. No interior do Brasil, através da criação de novas universidades, com um novo conceito também de medicina, uma vez que nós temos muita dificuldade de atrair médicos dos grandes centros pela dificuldade de viver nesses locais. Agora, vamos falar desse conceito. Esse conceito tem a ver com aquela crítica que se faz à formação do médico, que ela é pouco humanizada no Brasil? Tem a ver com isso? É porque em algum momento do livro há uma referência ao fato de que os cubanos foram uma saída porque eles tinham uma formação humanizada e o trabalho deles aqui daria tempo para que houvesse essa formação de brasileiros. Queria que você me explicasse isso. Como é que foi essa ideia, como é que isso foi desenvolvido?
Primeira coisa que infelizmente aconteceu é que os conselhos regionais de medicina não entenderam a princípio qual que era o conceito de mais médicos. E numa situação absolutamente corporativa, passaram a atacar o programa, desconhecendo que este programa não iria disputar o mercado com eles, que são especialistas em cirurgia, que preferem a residência na parte estética, porque é muito mais lucrativo. A residência em medicina familiar, ela não consegue atrair pessoas para uma formação voltada à saúde básica, ou atenção primária à saúde. Então, do ponto de vista da formação da medicina no Brasil, você tem uma percepção da saúde como uma mercadoria e não como algo que deve ser tratado para o bem-estar do paciente. Formam-se muitos médicos no Brasil, formam-se muitos médicos especialistas naquelas áreas que seriam mais lucrativas. Então, nós queríamos que, de fato, acrescentar no currículo características não apenas mais humanizadas, que não se trata de humanizar, mas características de uma medicina voltada para a atenção primária, porque muitas pessoas morrem no Brasil, muitas crianças morrem no Brasil, porque a mãe não sabe que uma diarreia pode matar. Essa criança chega lá no interior do Brasil, à beira da morte, porque a mãe às vezes não sabe, não conhece as condições de higiene. Então, os Mais Médicos é um programa quase que pedagógico. E do ponto de vista da formação dos médicos cubanos, o que se disse por aí é falso. Eles não são apenas humanos e solidários. Eles trabalham em missões no Haiti, na Bolívia, na própria Venezuela e mesmo na Europa. Eles são remunerados e o fato deles trabalharem em várias missões fora do Brasil faz com que eles conheçam a realidade. E eles são 98% deles especialistas em medicina da família, ao contrário dos médicos brasileiros que não têm interesse em medicina de saúde. Então, agora, eu queria explorar com você um pouquinho por quê. E um pouquinho além nessa discussão, porque, como eu mencionei no início da entrevista, o programa Mais Médicos se torna digamos, quase que um pivô da polarização que se instala no país, a polarização política, uma disputa de discursos, uma disputa de posições entre esquerda e direita, e o Mais Médicos vira foco da discussão que espelha essa polarização mais acirrada, que vai crescendo, né? Vai num processo de crescimento. Isso tem a ver com as escolhas que foram feitas, com o fato de terem cubanos aqui, ou tem a ver com uma questão corporativa, uma discussão corporativa, ou tem a ver com posições realmente sociais, entendeu? Grupos elitizados que defendem interesses das elites e outros grupos que estão defendendo um papel do médico talvez um pouco diferente. Tem a ver com isso? Como é que você enxerga esse papel que o Mais Médicos teve naquele momento da polarização? Isso é muito importante, porque aquela polarização de fato existiu. Você levantou 3 elementos muito importantes para a polarização e ela segue até hoje, com o governo Bolsonaro. Primeira questão é uma percepção diferente da medicina, que não é apenas uma percepção de direita versus esquerda, pelo contrário, a ideia de que a saúde é um direito universal, ao contrário do ministro Temer, da saúde no governo Temer, que disse que a saúde não se caracterizava enquanto um direito universal. Tem a ver também com a percepção de qual que é o papel do Estado. Se o Estado deve promover o bem-estar social ou se o Estado deve colocar a saúde como uma luta do indivíduo, portanto, a partir de uma saúde privada. Então, tem uma disputa ali de qualquer função do Estado. Ele deve dar bem-estar aos seus cidadãos, portanto, ele deve ser um direito do cidadão, que é o welfare state, que é o estado de bem-estar. Que é o que está dito na Constituição. Que é o que está dito na Constituição. Nossa Constituição é muito mais avançada do que os tempos atuais, ou se cada um se vire, ou seja, o certo individualismo. Existe também... Que é um incentivo ao mercado. Que é um incentivo à medicina privada, que é um incentivo à medicina para aqueles que podem pagar por ela, certo? A outra questão é o corporativismo, de fato, uma reserva de mercado, muito embora os médicos brasileiros sejam minoritários no projeto Mais Médicos, uma vez que as inscrições eram abertas para todos e os cubanos só vieram após não termos
todas as vagas preenchidas. E é uma discussão, portanto, ideológica, uma polarização que aumentou ainda mais, porque, infelizmente, a ultradireita em todo o mundo, e aqui no Brasil, que é representada pelo governo Bolsonaro, provoca polarização, provoca histeria deliberada, inclusive no sentido de criminalizar todos os profissionais de Cuba para desviar a atenção do seu projeto de destruição do SUS, do Sistema Universal de Saúde. Então, a preferência do governo atual é destruir o direito universal à saúde. O programa Mais Médicos, com todas as falhas, vinha numa direção contrária, de saúde a todos os grupos, sobretudo os grupos mais vulneráveis. Falando de falhas, um trabalho como esse, naturalmente, que tem o objetivo, inclusive, de detectar falhas ou carências ou, enfim, avanços que ainda têm que ocorrer num programa. Foi feita uma pesquisa ampla, ouviu, como eu me referi no início do programa, ouviu médicos, os pesquisadores ouviram médicos, gestores públicos, não é, na área de saúde, e a população que foi atendida. O que diziam os médicos? Não é? Tinham brasileiros, apesar deles serem minoria, eles estavam lá. O que os médicos, os próprios médicos, diziam da experiência deles? Veja. Esse livro é muito interessante, que ele tem muita tabela, viu? A gente pega aqui, tem umas tabelas interessantíssimas sobre como eles, e surpreendentes, sobre como esses profissionais se posicionam. O programa Mais Médicos, ele é muito amplo, ele foi instituído pelo governo federal, mas ele depende também do apoio dos prefeitos, inclusive apoio dos prefeitos de todas as ideologias e de todos os partidos. Os prefeitos estavam muito satisfeitos com o programa porque sanava uma lacuna que era fundamental. Os prefeitos, você sabe, que necessitam ser bem avaliados. Quando chegava um médico do governo federal, a prefeitura tinha que manter, junto aos seus gestores, uma gestão do próprio programa, oferecendo, portanto, alimentação, internet e moradia. Então, é um programa muito amplo. Os prefeitos de todas as ideologias apoiavam muito o programa e estão tendo problemas agora, porque os médicos saíram dos interiores. Muito embora na primeira fase nós tenhamos 66% dos médicos cubanos, nós também tínhamos os médicos que nós chamamos de CRM, que são os médicos que estudaram no Brasil ou que estudaram no exterior, mas que são brasileiros. E a avaliação deles, tanto dos cubanos que são vinculados à OPA, né, Organização Pan-Americana de Saúde. Que foi como eles foram contratados? Sim, que foi como eles foram contratados. Eles não são cubanos, eles são considerados no livro como intercambistas. Né? Eles têm uma bolsa de intercâmbio que duraria 3 anos, assim como nós também temos bolsas, digamos, da CAPES. Vamos para fora do Brasil, voltamos, eles têm a obrigação de retornar ao seu país, como qualquer pesquisador em qualquer missão, mas tanto os médicos intercambistas cubanos quanto os médicos brasileiros forneceram avaliações muito positivas a respeito do programa, do seu impacto e do modo diferenciado como se exercia a saúde. Porque além de atender nas UBSs, que são unidades básicas de saúde, eles tinham que fazer reuniões com as grávidas, visitar o interior dos distritos, fazer reunião com a comunidade de aspectos básicos, valorizar a questão dos exercícios físicos, ou seja, questões básicas de saúde, políticas públicas que efetivamente salvam vidas e que tiveram impacto, como demonstrado no último capítulo do livro, sobre a redução da mortalidade infantil. Onde tem as falhas? Onde as falhas aparecem? Olha, no programa? As pessoas que lerem os livros vão descobrir algo que a gente ainda não falou. Foram entrevistados 18 mil informantes. Comunidade quilombola, que jamais havia sido entrevistada, indígena, ou seja, nossa pesquisa foi aos rincões do Brasil, em busca e pedindo permissão para entrar. É difícil você entrar nas aldeias. Nós também entrevistamos os gestores dos programas, os médicos, a população atendida e a população não atendida para fazer um controle da amostra. Todas as avaliações. Porque não foi todo mundo que chegou. O Mais Médicos não chegou a se completar.
a chegar em todos os recortes. Ele não chegou, mas nós tivemos aí 18 mil informantes e o Mais Médicos, na segunda etapa, representava atendimento a 55 milhões de pessoas, considerando-se que para cada médico eram previstas 1.000 consultas. Então, a nossa amostra foi sobre 55 milhões de pessoas que avaliaram o programa com nota 9, tanto por parte das comunidades atendidas, quilombolas, indígenas em suas diversas práticas, quanto aos médicos. O que houve de problema é que nós não encontramos problemas. Então, nós tivemos que segmentar quais os setores avaliam mais negativamente. Não que a avaliação seja negativa. A questão, por exemplo, dos remédios. Eles vão até os postos de saúde e a frequência com que esses remédios são distribuídos ainda é baixa em relação às expectativas. É interessante que o que foi mais... Que não era necessariamente um problema do programa, mas era afeto ao programa. Mas exatamente. Então foi avaliado isso. Mas o mais importante, o que faz com que o programa Mais Médicos dê resultado? Era isso que a gente queria descobrir. Porque ele era muito bem avaliado. Ótimo, nós descrevemos isso ao longo do livro com estatísticas, não com discursos, não com ideologia. As pessoas que comprarem o livro vão ver uma série de testes econométricos, estatísticos, para que a gente tenha segurança em relação às nossas conclusões, uma vez que no segundo mandato da presidente Dilma ela iria continuar e produzir os mais especialistas. O central no programa Mais Médicos, que é definitivo para avaliação positiva de programa, é o modo como o médico atende dentro do seu consultório. Então, são variáveis subjetivas. É o tempo que ele tem maior de consulta, uma vez que o médico tem horários para chegar no posto de saúde, horário para sair. Ele não vai, eventualmente, a cada 15 dias para ganhar um salário X e não comparecer. Ele está ali todos os dias. Ao estar ali todos os dias, tem uma demanda reprimida que será, portanto, atendida. O tempo de consulta é maior, cerca de meia hora. E quanto maior o tempo de consulta, mais o médico pode descobrir o que o paciente tem, conversar com o paciente e solucionar o seu problema de saúde, que às vezes é um problema de uma pressão alta, de uma diarreia. Ou seja, a figura do médico, a sua formação, aí sim, humanista, especializada em medicina de família, é o ponto central do programa. E a nossa preocupação era, como os brasileiros até então não tinham essa formação, essa substituição dos cubanos, dos intercambistas, por médicos brasileiros ainda com pouca qualificação nessa área, poderia diminuir o potencial do impacto positivo do programa. Por isso que a ideia do governo federal de 2014 era a construção das universidades no interior, para que as pessoas do local pudessem ali se formar, pudessem ser atraídas e fixadas na sua comunidade. Agora, Elcimara, nós sabemos que o programa ele foi extinto na sua forma original e substituída por um programa que chama Médicos pelo Brasil, do governo Bolsonaro, né? Já tem alguns meses. Esse Médicos para o Brasil, no papel, ele diz que é exatamente uma continuação desse aqui, nesse sentido de que é a interiorização do atendimento e a formação de profissionais voltados para o atendimento da saúde da família. Isso foi, inclusive, dito pelo porta-voz da Presidência da República quando do lançamento dos Mais Médicos. Como é que você enxerga, você que se debruçou sobre esse assunto, como é que você enxerga hoje a política do governo Bolsonaro nessa área de atendimento à saúde de forma universal e como que está sendo desenvolvido o programa? O que mudou? E se realmente mudou? Os críticos dizem que houve mudança. A primeira coisa que mudou é que nós passamos de um governo, de governos anteriores ao longo dos 30 anos democrático e de uma maneira ou de outra, todos os governos com propostas diferentes tentavam resolver a questão da ausência de médicos no Brasil. Inclusive, o então presidente Fernando Henrique Cardoso também fez uma proposta, tá certo? A gente apresenta num livro que parecia um pouco com um projeto Rondon, mas que não funcionou. Mas houve uma tentativa, o próprio ministro Serra, que quebrou aí, né, o monopólio dos remédios. Então você teve as patentes. Então, incorretas ou não, havia uma tentativa de universalizar o direito à saúde. Não se pode acreditar em nada que venha de um governo ultradireita,
de um governo que tem um ministro da educação, como o que nós temos atualmente, que não entende a educação, que persegue os professores, que corta recursos para a educação. Ora, Vivian, desculpa, mas como é que eu posso acreditar que um programa que necessita de uma junção entre Ministério da Educação, Ministério da Saúde, que não está preocupado sequer com a pesquisa, possa promover qualquer bem-estar à saúde no país? Um programa que teve um resultado tão significativo, ele não deixou cultura, ele não influenciou o comportamento dos prefeitos, dos gestores, dos médicos que ficaram lá e da população no sentido de reivindicar a permanência dele? Era exatamente isso a nossa ideia no início da avaliação, era que criasse uma nova cultura de saúde no país, para que as expectativas dos indivíduos fossem maiores em relação à saúde, para que esses indivíduos, de fato, exigissem da saúde muito mais do que mais médicos, passassem a ter uma cultura de atendimento de qualidade. Era isso que o programa Mais Médicos queria criar e pressionassem as prefeituras também a terem programas mais consistentes. Só que o programa Mais Médico ele teve pouca permanência, mas nós acreditamos que isso pode, ainda que pouco, pressionar os novos gestores a se comprometerem com a questão da saúde. Só para finalizar aqui, saiu uma pesquisa semana passada, que, salvo engano, do Ibope ou do Datafolha, aliás, o Datafolha dizendo que não é mais a corrupção o principal problema visto pelos brasileiros, muito embora a corrupção continue igual, muito embora os filhos do presidente pratiquem corrupção, como se sabe, como está sendo investigado. O maior problema hoje do país, um dos maiores problemas hoje do país, segundo o brasileiro, é a saúde. Se os próprios brasileiros consideram que a saúde volta a ser um problema prioritário, significa, portanto, que a proposta dos ministros da Educação, da Saúde e desse governo que quer destruir a saúde, de fato, a proposta de destruição da saúde está em pleno andamento. Então, nada. O que evidencia isso? Só rapidamente. Avaliação negativa, tá certo? Dos próprios usuários da saúde em relação à saúde já é uma evidência clara. Você sabe que a corrupção ficou durante 4 anos como o principal problema do Brasil. Hoje a saúde volta a aparecer. A retirada de médicos, muitos médicos brasileiros, eu não os culpo, não conseguiram ficar no programa. Eles têm que sair, perder seus laços familiares e ir para as cidades, onde eles não se adaptam do ponto de vista da cultura, da saudade dos familiares, voltando a um aspecto negativo, um dos mais negativos, já que não tinha um aspecto negativo. O que os médicos mais estrangeiros, porque não eram só cubanos que estavam aqui, tínhamos franceses, espanhóis, o que eles mais sentiam era a ausência da família, né? A saudade, que é a única palavra aí que existe só em português, a saudade dos familiares. Eles eram proibidos de trazer a família? Nunca foram proibidos de trazer a família. Eles não queriam trazer as famílias porque eram só 3 anos onde eles tinham que tirar os filhos da escola, conseguir escolas no Brasil e etc. E depois eles teriam... para lugares também de difícil de criar família. Difícil de criar família, de difícil acesso. E depois eles iriam voltar para Cuba ou partir para outra missão. Um dos produtos responsáveis pelo PIB de Cuba é justamente a exportação da medicina de qualidade. Muito bem, então, nós estamos falando acabamos de conversar sobre um livro que está sendo lançado dia 19, sábado, entre 11 da manhã e 13 horas, pela editora UFMG, no Espaço do Conhecimento, na Praça da Liberdade. O livro Mais Médicos, que tem um subtítulo aqui, as vozes dos atores e os impactos do programa na atenção básica à saúde. Esse livro faz uma radiografia do Mais Médicos, ouvindo todas as vozes envolvidas, os médicos, os gestores públicos e a população atendida pelo programa. Isso começa com uma parceria entre o Grupo de Opinião Pública, que é coordenado pela Elcimara Teles, e o Ministério da Saúde, resulta então nesse trabalho.
Eu queria agradecer demais a Elcimara. Eu posso fazer uma conclusão final? Primeiro dizer que a capa é do consagrado fotógrafo Araquém Almeida. Que é maravilhosa a capa, né? Maravilhosa a capa. Eu gostaria muito que ele viesse. Pode mostrar. Tá, do Araquém. O prefácio, a apresentação é do ex-ministro da Educação, Renato Zanini Ribeiro. Entrevistamos 18 mil informantes, o que é extremamente significativo, com todas as vozes. São mais de 20 pesquisadores, né? Não, são mais de 18 mil informantes e dezenas de pesquisadores, Brasil afora, telefones, etc. Anos de pesquisa para coordenar essa avaliação. E eu também gostaria de dizer que o Mais Médicos ele foi fundamental para a reconstrução da ideia de uma equidade. Que a saúde não seja só para aqueles que têm mais dinheiro, mas que a saúde seja um direito de todos os brasileiros. Elcimara, obrigado de novo por vir. Eu que agradeço. Eu conversei então com a professora e cientista política da UFMG, Elcimara Teles, que coordena o grupo de pesquisa Opinião Pública, Marketing Político e Comportamento Eleitoral, que teve grande participação na confecção desse trabalho, desse livro, Mais Médicos. Esse, então, foi o nosso assunto de hoje. E se você quiser rever a entrevista, é só acessar o nosso site ou o YouTube. E, para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.